Pessoal, sou Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando por concurso para professor da Bahia, ok? Então, nosso próximo item, interpretação de texto, né? Como aparece no edital, dentro dos conhecimentos interdisciplinares, dentro do item texto e contexto, nos signos verbais e não verbais. Então, dando continuidade, vamos dar a leitura, né? Que é ler é uma atividade muito mais complexa do que a simples interpretação dos símbolos gráficos, de códigos. Requer que o indivíduo seja capaz de interpretar o material lido, comparando e incorporando a sua bagagem pessoal, ou seja, requer que o indivíduo mantenha um comportamento ativo diante da leitura. Os diferentes níveis da leitura. Para que isso aconteça, é necessário que haja maturidade para a compreensão do material lido. Senão tudo cairá no esquecimento ou ficará armazenado em nossa memória sem uso, até que tenhamos condições cognitivas para utilizar. De uma forma geral, passamos por diferentes níveis ou etapas até termos condições de aproveitar totalmente o assunto lido. Essas etapas ou níveis são cumulativas e vão sendo adquiridas pela vida, estando presente em praticamente toda a nossa leitura. Então, pessoal, vou passar aqui pelos níveis até chegar para a gente entender de que forma o cérebro interpreta, né? Como que a gente interpreta o texto, ok? O primeiro nível é elementar e diz respeito ao período de alfabetização. Ler é uma capacidade cerebral muito sofisticada e requer experiência. Não basta apenas conhecer os códigos, a gramática, a semântica, é preciso que tenhamos um bom domínio da língua. O segundo nível é a pré-leitura, ou leitura inspecional. Tem duas funções específicas. Primeiro, prevenir para que a leitura posterior não nos surpreenda, e sendo para que tenhamos chance de escolher qual material leremos efetivamente. Trata-se, na verdade, de nossa primeira impressão sobre o livro. É a leitura que comumente desenvolvemos nas livrarias. Nela, por meio de salteio de partes, respondem basicamente as seguintes perguntas: por que ler este livro? Será uma leitura útil? Dentro de que contexto ele poderá se enquadrar? Essas perguntas devem ser revistas durante as etapas que se seguem, procurando usar de imparcialidade quanto ao ponto de vista do autor e o assunto, evitando preconceitos. Se você se propuser a ler um livro sem interesse, com o olhar crítico, rejeitando antes de conhecê-lo, provavelmente o aproveitamento será muito baixo. Ler é armazenar informações, desenvolver, ampliar horizontes, compreender o mundo, comunicar-se melhor, escrever melhor, relacionar-se melhor com o outro. Então, na pré-leitura, você vai lá observar o nome do livro, o autor, dados bibliográficos, prefácio e índice, prólogo e introdução. Dando uma especificada em prólogo, é um comentário feito pelo autor a respeito do tema e de sua experiência pessoal. O prefácio é escrito por terceiros ou pelo próprio autor, referindo-se ao tema abordado no livro, e muitas vezes também tecendo comentários sobre o autor. E a introdução, escrita também pelo autor, referindo-se ao livro e não ao tema. Ok? Passamos para o terceiro nível. É conhecido como analítico. Depois de vasculharmos bem o livro na pré-leitura, analisamos o livro. Para isso, é imprescindível que saibamos em qual gênero o livro se enquadra. Trata-se de um romance, um tratado, um livro de pesquisa? Neste caso, existe apenas teoria, ou são inseridas práticas e exemplos? No caso de ser um livro teórico, que requeira memorização, procure criar imagens mentais sobre o assunto, ou seja, veja realmente o que está lendo, dando vida e muita criatividade ao assunto. Note bem, a leitura efetiva vai acontecer nessa fase, e a primeira coisa a fazer é ser capaz de resumir o assunto do livro em 2 frases. Já temos algum conteúdo para isso, pois o encadeamento das ideias já é do nosso conhecimento. Procure agora ler bem o livro, do início ao fim. Esta é a leitura efetiva, aproveite bem este momento. O quarto nível de leitura é denominado de controle. Trata-se de uma leitura com a qual vamos efetivamente acabar com qualquer dúvida que ainda persista. Normalmente,
Os termos desconhecidos de um texto são explicitados nesse próprio texto. À medida que vamos adiantando a leitura, um mecanismo psicológico fará com que fiquemos com aquela dúvida, incomodando-nos até que tenhamos a resposta. Caso não haja explicação no texto, será na etapa do controle que lançaremos mão do dicionário. Veja bem, a esta altura já conhecemos bem o livro e o ato de interromper a leitura não vai fragmentar a compreensão do assunto como um todo. Será também nessa etapa que sublinharemos os tópicos importantes, se necessário, para ressaltar trechos importantes, optar por um sinal discreto próximo a eles, visando principalmente a marcar o local do texto em que se encontra, obrigando-o a fixar a cronologia e a sequência deste fato importante, situando-se no livro. E o último e quinto nível, que pode ser opcional, a etapa da repetição aplicada. Quando lemos, assimilamos o conteúdo do texto, mas a aprendizagem efetiva vai requerer que tenhamos prática, ou seja, que tenhamos experiência do que foi lido na vida. Você só pode compreender conceitos que tenha visto em seu cotidiano. Nada como unir a teoria à prática. Na leitura, quando não passamos pela etapa da repetição aplicada, ficamos muitas vezes sujeitos àqueles brancos, quando queremos evocar o assunto. Para evitar isso, faça resumos. Ok? Então já vamos entrar agora na interpretação, Então tem a ver com as ideias núcleo. O primeiro passo para interpretar um texto consiste em decompô-lo. Após uma primeira leitura em suas ideias básicas ou as ideias núcleo, ou seja, um trabalho analítico, buscando os conceitos definidores da opinião, explicitada pelo autor. Esta operação fará com que o significado do texto salte aos olhos do leitor. Podemos tranquilamente ser bem-sucedidos numa interpretação de texto. Para isso, devemos observar o seguinte. Então, aqui tem uma série de observações. Ler todo o texto, procurando ter uma visão geral do assunto. Se encontrar palavras desconhecidas, não interrompa a leitura, vá até o fim, ininterruptamente. Ler bem, ler profundamente, ou seja, ler o texto pelo menos umas 3 vezes. Ler com perspicácia, sutileza, malícia nas entrelinhas. Voltar ao texto quantas vezes precisar. Não permitir que prevaleçam suas ideias sobre a do autor. Partir o texto em pedaços, parágrafos, partes, para melhor compreensão. Centralizar cada questão ou pedaço, parágrafo, parte do texto correspondente. Verificar com atenção e cuidado o enunciado de cada questão. Cuidado com os vocábulos. Destoa diferentemente de não correta, incorreta, certa, errada, falsa, verdadeira, exceto e outras palavras que aparecem nas perguntas e que às vezes dificultam a entender o que se perguntou e o que se pediu. Quando 2 alternativas lhe parecem corretas, procurar a mais exata ou a mais completa. Quando o autor apenas sugerir ideia, procurar um fundamento de lógica objetiva. Cuidado com as questões voltadas para dados superficiais. Não se deve procurar a verdade exata dentro daquela resposta, mas a opção que melhor se enquadre no sentido do texto. Às vezes a etimologia ou a semelhança das palavras denuncia a resposta. Procure estabelecer quais foram as opiniões expostas pelo autor, definindo o tema e a mensagem. O autor defende ideias e você deve percebê-las. Os adjuntos adverbiais e os predicativos do sujeito são importantíssimos na interpretação do texto. Exemplos. Ele morreu de fome. De fome. Adjunto adverbial de causa. Determina a causa na realização do fato. Morte dele. Ok? Ele morreu faminto. Faminto. Predicativo do sujeito. É o estado que ele se encontrava quando morreu. Ok? As orações coordenadas não têm oração principal, apenas as ideias estão coordenadas entre si. Os adjetivos ligados a um substantivo vão dar a ele maior clareza de expressão, aumentando-lhe ou determinando-lhe o significado. Esclarecer o vocabulário, entender o vocabulário, viver a história, ative sua leitura. Ver, perceber, sentir, apalpar o que se pergunta e o que se pede. Não se deve preocupar com a arrumação das letras nas alternativas. As perguntas são fáceis, dependendo de quem lê o texto ou como o leu.
Cuidado com as opiniões pessoais, elas não existem. Sentir, perceber a mensagem do autor. Pois bem, pessoal, ainda tem o cuidado com a exatidão das questões em relação ao texto, descobrir o assunto e procurar pensar sobre ele, todos os termos da análise sintática, cada termo tem seu valor, sua importância. Todas as orações subordinadas têm oração principal e as ideias se completam. Pessoal, finalmente vamos aos vícios de leitura. Então, só para finalizar essa questão, por acaso você tem o hábito de ler movimentando a cabeça? Ou quem sabe, acompanhando com o dedo? Talvez vocalizando baixinho? Você não percebe, mas esses movimentos são alguns dos tantos que prejudicam a leitura. Esses movimentos são conhecidos como vícios de linguagem. Movimentar a cabeça, procure perceber se você não está movimentando a cabeça enquanto lê. Este movimento, ao final de pouco tempo, gera cansaço, além de não causar nenhum efeito positivo. Durante a leitura, apenas movimentamos os olhos. Regressar no texto durante a leitura. Pessoas que têm dificuldade de memorizar um assunto, que não compreendem algumas expressões ou palavras, tendem a voltar na sua leitura. Este movimento apenas incrementa a falta de memória, pois secciona a linha de raciocínio e raramente explica o desconhecido, o que normalmente é elucidado no decorrer da leitura. Procure sempre manter uma sequência e não fique indo e vindo no livro. O assunto pode se tornar um bicho de 7 cabeças. Ler palavra por palavra. Para escrever, usamos muitas palavras que apenas servem como adereço. Procure ler o conjunto e perceber o seu significado. Subvocalização é o ato de repetir mentalmente a palavra. Isso só será corrigido quando conseguirmos ultrapassar a marca de 250 palavras por minuto. Ok? Usar apoios. Algumas pessoas têm o hábito de acompanhar a leitura com réguas, apontando ou utilizando um objeto que salta linha a linha. O movimento dos olhos é muito mais rápido e é quando é livre do que quando o fazemos guiado por qualquer objeto. Bom, pessoal, então essa é a colaboração de hoje, base de informações, apostila nova concursos. E o próximo tópico, né, ainda dentro da interpretação, é leitura eficiente, ok? Um abraço.